Nós estamos começando mais uma sessão, mais um programa Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora, e nós vamos dar sequência, aquele conjunto de entrevistas que, no fundo, constitui um seminário sobre os entraves ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do Brasil. Aqui nós já ouvimos o engenheiro Francis Bogossian, presidente da Academia Nacional de Engenharia e presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Políticas. Já ouvimos o engenheiro Márcio Girão, presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Já ouvimos o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral. Já ouvimos o também engenheiro o Marcos Robalinho, ex-diretor da Sudene. Hoje nós vamos ouvir o economista Romeu Temporal. Na sequência, nós vamos ouvir, ainda esta semana, o ex-presidente do CONFEA, o Marcos Túlio de Mello. Essa sequência ela procura gerar uma ideia geral da nossa economia, quais seriam os caminhos que nós vamos ter. O Romeu Temporal, ele é economista, um dos principais assessores econômicos do governo da Bahia, já trabalhou bastante com o senador Jacques Wagner, e uma pessoa que conhece profundamente o desempenho da nossa economia. Fica assim, Romeu Temporal. Tudo bom, Romeu? Que coisa boa, rapaz. Bem-vindo, rapaz. Olha, computador é a melhor coisa do mundo quando funciona. Tem do Solon, famoso paradoxo, que diz que existem computadores em todas as partes da economia, exceto nas estatísticas de produtividade. Eu estava comentando. Quando funciona, né? Eu estava comentando, Romeu, que, bom, primeiro, esse momentinho que eu tive para conversar com as pessoas que estão conosco, né, que vão acompanhar nosso programa, eu estava dizendo para ela algumas coisas. Né? Primeiro, que existe um provérbio japonês que fala que a espera faz parte da satisfação. Então, essa espera que nós tivemos para você entrar em sua plenitude, isso foi muito bom, porque aumentou a satisfação do nosso encontro. E, além do mais, eu tive a chance de dizer que você é uma das pessoas mais competentes do Brasil no que diz respeito a esse quesito economia. E falei que você, depois de uma carreira muito brilhante no setor privado, né, quando você foi economista de alguns bancos importantes, você passou a dar um assessoramento mais estreito ao atual senador Jacques Wagner. E disse também, Romeu, e uma coisa interessante é que o senador Jacques Wagner é um dos melhores quadros do PT. E, mais de uma vez, ele foi cogitado para ser candidato a presidente da República pelo PT. E eu disse que se ele fosse candidato e se elegesse, seguramente Romeu Temporal seria o ministro da Economia ou ministro do Planejamento, porque tem competência, tem a confiança, né? E aí nós vamos ouvir agora Romeu Temporal. Mas, Romeu, eu estou falando muito, Romeu. Eu queria mesmo era ouvir você. Antes da gente começar, eu queria que você, em rápidas linhas, em rápidas palavras, pudesse rememorar o seu currículo, a sua biografia, para a gente começar a falar, então, no tema principal, que são os entraves ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do Brasil. Então, vou fazer aquela pergunta bem rápida. Romeu Temporal. Quem é Romeu Temporal? Bom, Romeu Temporal é um servidor público, é um economista. Eu sou um pernambucano que me criei aqui na Bahia, morei, estudei em São Paulo, voltei como empresário para a Bahia, tive loja no comércio, franquias de marcas paulistas, depois tive uma experiência também na indústria, fazendo power supply, transformador, bobinas e microprocessados, e depois voltei ao meu ofício de economista por um convite de Jacques Wagner. Jacques Wagner, como você disse na abertura, é um dos melhores quadros que nós temos, na minha opinião, dentro do campo progressista do PT. Ele, se não tivéssemos um homem excepcionalmente iluminado, predestinado, capacitado, como é o nosso presidente Lula, que está mostrando agora nessa
nessa viagem à Europa, o quão importante é termos um estadista, um homem com 40 anos de luta e não só de obstinação, de determinação ideológica, de firmeza de propósitos, como também um homem que, apesar de não ter educação formal em universidade, se mostrou de uma inteligência que surpreende a todos, porque ele é capaz de discorrer sobre qualquer assunto da administração pública, em toda a sua complexidade, com grande propriedade, né? E está dando um show de competência antes mesmo de voltar ao cargo de presidente, que eu, oxalá, sejamos capazes de reconduzi-lo a essa posição. Ele já está sendo virtualmente atuando como estadista na reconstrução das conexões, dos laços internacionais, agora nessa temporada da Europa. Agora, se não tivéssemos esse homem, que para mim é uma dádiva, eu diria que Jacques Wagner, dentre aquelas pessoas que eu conheço, é um dos homens mais competentes, mais inteligentes, mais perspicazes que eu conheço na capacidade de entender situações complexas e de propor ações com muita competência. Então, eu me sinto muito privilegiado de ser um assessor dele, de ser parte da equipe dele nos últimos 14 anos. Estamos fazendo aqui na Bahia uma mudança que eu acho que foi importante, muito importante. Nós rompemos uma hegemonia de 40 anos das velhas oligarquias representadas pelo Antônio Carlos Magalhães, né, homem dono da televisão, da franquia da Globo aqui na Bahia, dono do jornal, dono de grande poder social, econômico e social, e muito competente como operador político. Jacques Wagner conseguiu desbancar esta oligarquia e inaugurar um novo modo de governo. Não é perfeito, não consegue, de um momento para outro, dar conta de todos os desafios de 5 séculos de passado de uma sociedade colonial, escravagista, excludente, como nós sabemos, que é a nossa. Quer dizer, não é de uma hora para outra que você educa as crianças. Tem que educar os pais. Né, primeiro. Romeu, o Canorte agora, ele está lançando mão do programa Alexandre Santos Convida para levar adiante um pequeno seminário, um seminário que trata dos entraves à economia, entraves ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do Brasil. E esse seminário, ele veio ocorrendo a partir de entrevistas e pronunciamentos, e nós já ouvimos algumas pessoas. Nós já ouvimos o Francis Bogossian, que é o presidente da Academia Nacional de Engenharia e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. Nós ouvimos o presidente do Conselho Federal de Economia, o economista Antônio Correia de Lacerda. Nós ouvimos o Márcio Girão, que é o presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Nós ouvimos o Marco Robalinho, que foi diretor da Sudene. Nós ouvimos um conjunto. E lá para trás, nós ouvimos também 2 ex-ministros, né? O ex-ministro Roberto Amaral, que foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula, e mais para trás um pouco nós ouvimos o Armando Monteiro Neto, que foi ministro da presidenta Dilma. Então, nós estamos ouvindo todas as pessoas, e cada um tem um jeito de mostrar tal, e hoje nós vamos ouvir a palavra balizada de Romeu Temporal, né? Um economista que tem um largo conhecimento e com uma visão de mundo muito grande. E aí, Romeu, eu vou fazer uma pergunta genérica e você se sinta à vontade para fazer as exposições que você acha importante. Romeu, do ponto de vista genérico e geral, quais são os maiores entraves ao crescimento econômico e desenvolvimento do Brasil? Então, com base para responder essa pergunta, eu sei que você vai precisar lançar a mão de uma apresentação que já está mais ou menos encaminhada, enfim, e aí a gente fica aqui ouvindo você e, eventualmente, a gente vai fazer uma ou outra pergunta.
Romeu Temporal com a palavra e recomendo a todos muita atenção, porque nós vamos ouvir a voz de alguém que conhece profundamente o Brasil, o Nordeste e a Bahia. Romeu Temporal com a palavra. Alexandre, eu tenho acompanhado os seminários do seu canal com muito interesse. As pessoas que me antecederam são pessoas de uma estatura e de uma importância muito grande. Então, eu vou tentar fazer jus a esse honroso convite que eu recebi de você e vou ser muito sincero. Eu vou recorrer à minha experiência lá no Banco Itaú de Investimentos, quando eu fiquei 10 anos no Departamento de Estudos Econômicos, e lá eu aprendi uma metodologia de projeção de cenários macroeconômicos, que eu vou tentar me utilizar aqui para apresentar algumas ideias que eu acho que são interessantes de serem compartilhadas, mas para discutirmos, entendeu? No mercado de capitais, as coisas são bem consolidadas. Quando você quer projetar a performance de uma organização, de uma empresa, para o exercício seguinte, você pega uma série de balanços, de demonstrações financeiras, faz as projeções do balanço para 2022, no caso, e lá você projeta vendas, você projeta estoques, depreciação, aquilo tudo da contabilidade, e você chega em um balanço pro forma projetado para o ano seguinte. Ali você estima projeta um resultado e você faz um cenário. Quando é uma empresa, é uma coisa simples. Mas quando nós pensamos em uma nação, aí nós temos que reconhecer, primeiro, nós não sabemos o que vai acontecer em 2022. A complexidade do mundo é muito grande, escapa a nossa capacidade, enquanto economista, de... Agora, nós podemos fazer cenários trabalhando dentro de um universo onde as coisas são muito estáveis, mas você trabalha com probabilidades. Eu não gostaria de ir diretamente à questão doméstica, política do Brasil, tá? Ou a questão econômica é relativamente simples. É relativamente simples, porque o nosso grande desarranjo, enquanto nação, ele está acontecendo na esfera política, na esfera institucional. Mas eu queria propor, como metodologia, que nós nos debruçássemos um pouco sobre a conjuntura internacional, porque essa vai ser a moldura que vai condicionar o que irá acontecer aqui na América Latina e, mais especificamente, aqui no Brasil e no nosso Nordeste. Então, nesse sentido, que eu queria trazer a essa nossa discussão, antes de propriamente responder a sua pergunta sobre quais são os entraves à retomada do desenvolvimento no Brasil, trazer a lembrança aqui, a nossa conversa, a questão das grandes mudanças que estão acontecendo no cenário internacional. As tensões geopolíticas, sobretudo entre a Ásia e o Ocidente, entre a China e os Estados Unidos. Porque me parece que aí é que está dado o quadro para que a gente consiga entender não só o desarranjo que nós estamos sofrendo há 5 anos, né? Essa desconstrução das instituições sociais, políticas, jurídicas do Brasil, que deixa o Brasil como uma nação acéfala, sem capacidade de construir decisões, de exercer políticas administrativas, monetárias, políticas fiscais, políticas monetárias, de um modo coerente. Então, fica a nação entregue a um Forrest Gump, né? E à mercê como uma massa acéfala
à deriva ali para que à mercê das forças das organizações predatórias que estão aqui para tomar os nossos mercados. Em última instância, é disso que se trata. Então, eu creio que existe uma tensão muito forte causada pela emergência da Ásia, que está deslocando a área de influência do dólar dos Estados Unidos no comércio internacional. Isso é um movimento estrutural da maior importância. Quer dizer, e por que isso vai repercutir aqui no Brasil? Porque o que Lula vai fazer se ele for o eleito? Né? Ele vai reconstruir as nossas alianças com os BRICS, né? E com a China, né? E vai tentar conter a influência dos Estados Unidos aqui sobre a administração do país. Eu penso que esse quadro, eu tenho alguns slides aqui, mas eu acho que eu prefiro que nós conversemos assim informalmente e para que a gente possa dialogar com mais liberdade. Tá? Bom, a situação macroeconômica do país ela é muito grave. Não tem como desconhecer isso. Né? Nós estamos arrastando há 5 anos de uma depressão, de uma recessão profunda. O desarranjo começou lá em 2013, em 2014 se agrava o golpe de Dilma. De lá para cá, nós estamos sofrendo a destruição do sistema público do Brasil. Isso é da maior importância. Não tem como minimizar a dimensão dessa tragédia. Haja vista o que está sendo feito com os bancos públicos, com o BNDES, com a Petrobras, né? e com o sistema todo de saúde. Quer dizer, nesse processo, que já era dificílimo, advém uma pandemia terrível. Essa pandemia agrava e coloca. Eu acho que é um dado importantíssimo para a gente pensar 2022. Por quê? Lá nos Estados Unidos, ela derrotou o Trump. Né? O desemprego, a recessão, causado pela pandemia, o local, derruba o Trump. Ele não consegue se reeleger. Vem o novo presidente, mas não traz um dado de mudança firme na condução da política americana. Né? Mas deixa sem patrão aqui o nosso presidente, o seu representante aqui local, o Bolsonaro. Bom, ele está fazendo aí a confusão que ele faz, entrega ao Guedes, o Guedes está fazendo o desmonte do setor público. Mas essa agonia está se exaurindo. As pesquisas revelam que nós temos, agora com a proximidade de outubro de 22, a possibilidade da nação voltar a ter uma administração firme. Né? Se isso acontecer, oxalá isso aconteça, nós vamos ter capacidade de administrar, eu penso, sem grande dificuldade, dado que nós temos uma dotação de um país maravilhoso, nós temos as commodities, das 13 commodities mais importantes do comércio internacional, o Brasil ele é o primeiro, o segundo ou terceiro maior produtor de 10 dessas 12 commodities mais importantes. Nós temos tudo aqui. A nossa recessão foi auto-infligida. Não faltou aqui energia, não faltou petróleo, combustível, nada disso explica termos afundado nessa pasmaceira, nessa recessão. Então, eu penso que, assim como ela foi auto-infligida,
nós teremos capacidade de retomar o crescimento com relativa tranquilidade, penso eu. Tá? Então, eu vejo assim, eu vejo com otimismo essa perspectiva do Brasil. Entendeu? Nós temos agora um ano difícil, está se encerrando. O que é que diz o FMI? O FMI trata as nações um pouco à semelhança do que os bancos de investimentos tratam as empresas, como se fôssemos uma empresa. Ele pega o balanço da nação, sobretudo do setor público, e faz uma análise financeira, né? E projeta esse balanço. O que ele está dizendo lá, tem refeito suas projeções para menos, infelizmente, é que em 2020 nós sofremos o primeiro ano da pandemia, nós caímos, o PIB nacional caiu 5,8%, mas em 2021 esperava que ele retomasse 5%, ou seja, voltasse pelo menos ao mesmo nível pré-existente à pandemia, se houvesse a condução do processo de vacinação razoavelmente a contento. Como, de fato, aos trancos e barrancos, após postergar um ano, apesar desse atraso trágico que custou tantas vidas, nós estamos já com 70% da população vacinada, o que é mais do que os Estados Unidos está conseguindo. Estamos, ainda que não estejamos livres dos sobressaltos, agora próprio mesmo está tendo aí a notícia de um novo surto, uma quarta variante lá na Europa, que a todos deixa a gente sobressaltado, espantado e assustado com essa situação que é terrível, né? Mas nós vamos ter, em 2021, não vamos ter aquele crescimento que o FMI projetou, os 5 iniciais que ele projetou no primeiro Economic Outlook sobre o Brasil, ele projetou 5 de crescimento em 2021, já refez para 2,2, agora está refazendo para menos. Nós vamos ter um crescimento bizonho em 2021. E 2022, que ele projeta um crescimento de 2, ele, o FMI, projeta um crescimento de 2,2 para o Brasil, provavelmente ele também vai ter que refazer para baixo. Aí cabe uma observação. Semana passada, o Alfredo Setúbal, do Banco Itaú, ele fez uma observação que eu achei até surpreendente para o banqueiro, que normalmente tende a ser muito conservador. Ele disse, olha, quem ganhar em 2022 vai levar uma nação em frangalhos. Eu achei importante, primeiro, porque esvazia, acaba por uma vez com essa retórica do Guedes, que fica fazendo um discurso vazio de que, como está fazendo agora lá em Dubai, ele, vexaminoso, discurso de mentiras, de que a Amazônia não pega fogo, que não tem problema ambiental. Então, esse discurso é bom que seja desautorizado até pelo presidente do Banco Itaú, que é o nosso maior banco privado, mostra que as oligarquias financeiras nacionais não estão confortáveis com uma administração desastrada como é a de Bolsonaro. Entendeu? Então, eu penso que, apesar da pandemia, não dá para exagerar o quão dramático é o impacto da pandemia sobre a economia e sobre a população. É enorme, tem efeitos de médio e longo prazo, a mortandade de pequenas e médias empresas é terrível, isso não vai voltar, essas empresas não estão aí esperando passar a chuva para voltar às atividades, não. Muitas delas são muitos os dramas, as pessoas que perdem suas economias. Eu vejo no shopping as lojas fechadas,
os corredores semidesertos, isso tudo vai ter efeito de longo prazo. A evasão escolar sobre as crianças, isso vai cobrar uma perda de renda futura para as vidas dessas pessoas. Entendeu? Isso vai ter. Mas nós vamos conseguir, se a nação voltar a se recompor, né, e voltar a ser capaz de formular, de construir decisões sociais, políticas, econômicas, a gente volta, a gente tem um caminho, entendeu? Para reconstruir a Petrobras, reconstruir o BNDES, a Caixa Econômica Federal, entendeu? O caminho a gente já viu como Romeu, já deu certo. A eu política tenho eu tenho uma preocupação, eu acho que já manifestei até para você, manifestei para toda a gente, é que o Brasil ele vinha num ritmo, né? Presidenta Dilma, a gente não pode jamais esquecer que na primeira metade do governo Dilma, o Brasil experimentou a mais baixa taxa de desemprego de toda a sua história. Foi no governo da presidente Dilma, na primeira metade do primeiro governo, né? Bom, mas o fato é que, depois que os golpistas tentaram intensificar aquilo que redundou em 16, na destituição da presidente Dilma, e pouco depois na prisão do presidente Lula, para que ele não pudesse ser eleito, e é bom que se diga isso, é que o que nós vivemos no Brasil hoje é fruto de dois golpes. O golpe que destituiu Dilma e o golpe que impediu Lula de disputar as eleições. É bom que você diga isso, né? Bom, mas o fato é que, quando o Temer assumiu o governo, ele passou a produzir uma agenda liberal de forma acelerada. Então, ele fez o teto de gastos, ele fez a reforma trabalhista, na sequência, enfim, um conjunto de coisas, certo, que o Paulo Guedes, com o beneplácito do presidente Bolsonaro, ele vem implementar de forma muito acelerada, né? Reforma da Previdência, enfim, todas as reformas possíveis. Só não se fala em reforma agrária, mas se fala em reforma da administração, enfim, não se fala também em reforma bancária. Aquelas reformas que o João Goulart falava lá atrás, não se fala, né, em alguma reforma, né? Reforma agrária não se fala mais nunca, né? Não se fala em reforma bancária também, mas se fala mais outras reformas. E aí a gente vê agora uma situação interessante. Bom, primeiro, o Estado com a capacidade baixa de investimentos, né? O Estado Nacional, porque o teto de gastos é um tiro no pé, tá certo? Ao lado da lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, isso faz com que o Estado reduza a sua capacidade de investimento, a sua possibilidade de investimento, não é nem a possibilidade. De outro, o arroxo salarial, os arroxos que os monetaristas aplicam na economia fazem com que as pessoas tenham uma menor capacidade de dispêndios. Então, o mercado interno do país está menor, está com a capacidade de... Enfim, o mercado fica um pouco mais afetado. E aí a gente começa a ver uma série de coisas. Então, de um lado, a gente nota que, com a chamada independência do Banco Central, e os monetaristas estão à frente do Banco Central, lá o senhor Roberto Campos, né, que deve ser parente do antigo Roberto Campos, quer dizer, a linha de pensamento é a mesma. Não sei se a inteligência é a mesma, mas pensa do mesmo jeito. Então, eu não vejo uma possibilidade, pelo menos no prazo imediato, como a gente retomar essa capacidade de investimento do Brasil. Agora se fala na violação do teto de gastos com essa PEC do calote. E eu queria que você apreciasse um pouco essa PEC do calote, se ela tem um propósito apenas de ser uma PEC para viabilizar um golpe eleitoral, né, com essa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo. Olha, Alexandre, sem dúvida que o objetivo dela é esse. A questão da capacidade do espaço fiscal para financiamento de investimentos, eu discordo um pouco de você. Eu acho que ele existe, sim. Apesar do teto,
Apesar do teto, o teto é uma desastrada emenda constitucional. Vai dar um trabalho de você ter maioria qualificada para desmobilizá-lo, né? Eles estão tentando burlar esse teto, porque o teto é inexequível. Então, eles estão tentando burlar, mas burlar de uma forma espúria, burlar através do precatório, do calote, entendeu? Para financiamento desse orçamento secreto aí. Existe uma farra, um populismo fiscal da pior qualidade. A gente não pode misturar as coisas, né? O André Lara Rezende, um economista muito importante, de grande erudição na teoria macroeconômica, ele tem falado muito sobre essa questão da capacidade, do crime que o Brasil, por exemplo, agora, aumentar essa taxa de juros, a Selic, porque a inflação está disparando, entendeu? Esse aumento recente da taxa de juros básica vai custar, no orçamento de 2022, 400 bilhões adicionais de serviço da dívida. 400 bilhões é o custo desse aumento de 2 pontos percentuais da Selic, que já foi realizado. Entendeu? Então, o Estado, você veja a Bahia tem conseguido, a Bahia tem sido o segundo Estado com maior volume de investimento. Eu acho que, apesar do nosso governador Rui Costa ter se mostrado um excelente executivo público, um operador, eu acho que ele poderia ser muito mais ousado, porque nós não estamos criando dívida, nós temos 37% só de endividamento. A lei de responsabilidade fiscal, eu particularmente acho que foi um avanço institucional no país, porque o país ele está sujeito a esses tipos de sujeitos, como esse atual presidente, como espertalhões como Paulo Guedes, que são capazes de fazer. Ora, eles são capazes de, se ele pudesse, se ele tivesse espaço fiscal, ele poderia prometer uma casa com piscina e carro na porta para cada um dos brasileiros, porque ele não tem compromisso com a realidade. Ele destruiu o programa Bolsa Família, 16 anos de consolidação, ele destruiu e substituiu por esse Auxílio Brasil, que tem vigência até as eleições. Despodoradamente, ele só vale até as eleições, onde ele pretende dar um auxílio de R$ 400. Olha, isso é assustador, porque é uma total irresponsabilidade, entendeu? Agora, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi um avanço. Ela foi um avanço. O setor público ele tem que é bom que ele respeite o teto o limite para folha de pessoal, não pode passar de 60% da receita corrente líquida do Estado. Isso é bom, para deixar espaço, 40% remanescente, para que ele possa fazer investimentos, né? O que acontece? Quando você bota o teto foi feito de uma forma desastrada, porque no bojo da recessão, você cria uma norma linear que limita a rúbrica orçamentária de todos os orçamentos à do ano anterior, sem correção monetária. Então, já era deprimido. Então, o que é que você vai fazer com isso? É exequível? Não, claro que não é exequível. Tá? Até porque tem poderes como o judiciário, que extrapolam, porque basicamente tudo folha de pessoal, os salários são muito altos no judiciário, e eles se protegem criando as próprias leis para se defender, e aquilo se torna decisão judicial, você tem que cumprir. Então, o ajuste vai acontecer lá na ponta da educação, da saúde e, sobretudo, da infraestrutura. Romeu, você acabou de falar que aquilo vira uma decisão judicial e tem que ser cumprida. Mas me parece que com essa PEC do calote, o governo quebra essa lógica. Nem sempre uma decisão judicial precisa ser cumprida, porque os precatórios são fruto de uma decisão judicial ou de decisões judiciais, né? E, com isso, a lógica de se cumprir aquilo que a justiça
determina, me parece que foi quebrada com essa tentativa com essa PEC, com essa proposta de emenda. Né? Ele diz o seguinte, então, o Poder Judiciário decidiu, mas nós podemos violar essa decisão. Eu não sei se você tem essa percepção que eu tenho. Quer dizer, Isso o daí governo... é da tradição da administração pública do Brasil, porque o setor público ele é condenado a pagar uma desapropriação, tá? E ele paga quando quer. A verdade é essa. Você não pode protestar um título do setor público, tá certo? Então, ele paga, você fica aí com a montanha de precatórios que vão depender da boa vontade do gestor de plantão de pagar, de honrar ou não aquele precatório. Entendeu? Mas eu lembro, viu, Romeu, que no governo do senhor Collor, havia o Collor levou adiante também um programa de desestatização muito ousado, né? Ele privatizou algumas coisas importantes. E, na época, no modelo, na proposta de privatização que foi executada, havia umas tais moedas podres. As moedas podres eram justamente precatórios, né? Que eles eram recebidos no programa sem deságio e eram tipo da dívida agrária, né? Que eles iam ter liquidez somente depois de 20, 30 anos. E no programa ele era catado pelo valor pleno, valor facial. Então as pessoas compravam no mercado com um deságio de 60%, 70%, 80% e usava aquele papel podre, chamado papel moeda podre, e usava no programa de privatização. Me parece que vai existir um mercado parecido agora com os precatórios, caso o Senado aprove, porque existem ainda duas instâncias que devem ser avaliadas. Um é o próprio Senado e outro é o Supremo Tribunal Federal, que também está havendo algum tipo de resistência. Eu não sei se você tem uma informação diferente da minha, mas me parece que... Eu não tenho, Alexandre. Eu tô vendo com preocupação, não sei, me parece até que você está melhor informado do que eu. Eu não tô sabendo da possibilidade concreta de ser aprovado no Senado, entendeu? E se for aprovado, quais as consequências que isso terá? E digo com franqueza que eu não sei. Não sei. Eu sei o seguinte, que o Estado tem capacidade de emitir dívida. Ele tem, veja o que fez lá a Alemanha, veja o que fez os Estados Unidos. Né? Você falou muito no último seminário da questão da importância de políticas keynesianas. Né? Claro, se trata disso. Entendeu? Veja, pega o Teixeira, esse ministro da Infraestrutura, que é tido como um bom executivo. O que é que esse cara fez? Nada. Quanto é que era o orçamento do DENIT na administração federal? O Departamento Nacional que cuida de todas as rodovias federais. 26, 28, oscilava historicamente nesse nível o orçamento do DENIT. Graças à PEC do limite de gastos, caiu para 5 bilhões. É o orçamento do DENIT em 2021. Que ele promete aumentar para 8 em 2022. Entendeu? O que é isso? Nada. Não dá para fazer a manutenção da malha rodoviária do país. Nosso maior projeto hoje na Bahia, que já está em vias de iniciar, é uma ponte grande sobre a área da Bahia de Todos os Santos, de 12 quilômetros, que custará 9 bilhões. 9 bilhões. Entendeu? Ele tem 5 bilhões para cuidar de todas as rodovias federais no território nacional. Entendeu? E o que é que ele faz? Fake news. Ele chama o presidente, o exército, para o oeste da Bahia para inaugurar 18 quilômetros de recapeamento de um asfalto. Entendeu? É o que ele consegue fazer. Entendeu? Ele não faz nada. O Estado pode fazer. Entendeu? O Estado pode fazer.
Você tocou uma coisa muito interessante. Veja bem, me parece que o Brasil ele vem numa situação muito difícil, né? O Brasil é respeitado, tanto é respeitado que agora essa visita, essa viagem que o presidente Lula fez à Europa, está recolocando o Brasil num patamar de respeitabilidade extremamente grande, né? Quer dizer, aquele desdém que os povos civilizados dedicavam ao quadrúpede, ao presidente Bolsonaro, deixou de existir, né? Mas para que o Brasil realmente ele possa se mostrar para o exterior em todo o seu esplendor, ele tem que reconstruir muito que foi destruído, muito que foi destruído. E me parece que aquilo que foi falado num dos programas anteriores, que era a aplicação de técnicas keynesianas, depende do investimento do Estado. E, e aí é onde a gente entra naquela questão. Será que a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos permite isso? Porque se, de um lado, esses investimentos públicos exigem o investimento de recursos financeiros, de outro, as despesas com pessoal também são fundamentais, porque essas pequenas despesas dinamizam o mercado, né? Por exemplo, agora o presidente Bolsonaro, não sei de onde você mente muito, né? Uma das coisas que esse presidente faz muito bem e faz melhor do que qualquer um, eu não conheço ninguém que minta melhor do que ele, mente muito bem, mente muito. Então, ele dizendo que essa PEC do calote vai permitir que ele pague que ele aumente o funcionalismo, que ele, enfim, tá certo? Uma panaceia, né? Ele diz que essa PEC vai permitir tudo a ele. Então, veja bem, será que seria possível o Estado brasileiro, vamos dizer assim, sem ser perverso ao ponto do que o Paulo Guedes fez, né? O Paulo Guedes, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele congelou o salário de funcionários públicos durante 2 anos, 5 anos, acho que é isso, 5 anos, a impressão é essa, né? Naturalmente é impraticável, as pessoas já ganham pouco, né? E vão comer o quê? Por enquanto estão comendo pé de galinha, mas depois vão comer o quê? Unha de galinha? Vão comer pena de galinha? Né? Vão comer rastro de galinha? Né? Então, me parece que um presidente decente, e eu tenho certeza, eu me alinho ao seu lado, né? Me alinho com você, de que me parece que hoje, na atual circunstância, hoje não existe um nome melhor do que o de Lula. Pode ser até que depois apareça, mas hoje, em novembro de 2021, acredito que não haja nenhum nome melhor para o Brasil do que o nome de Lula. Qual que Alexandre, seja? Diga. deixa eu fazer uma observação. Hoje me preocupou muito a notícia que está no jornal de que o Moro está lançando a sua campanha e designou como seu assessor principal o professor Afonso Celso Pastore, que participa de um grupo que reúne Pedro Malan, Pécio Arida, Armínio Fraga, o Eduardo Gianetti, aquela inteligência que era do Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Então, eu fiquei preocupado, porque Romeu, deixa eu só me dar uma informação com relação a isso. Eu tenho uma memória muito boa, muito boa. E há muito tempo atrás, foi uma das charges mais perfeitas que eu já vi. Era com aquela música do Roger, esse que agora virou bolsonarista, tá certo? Do Ultraje a Rigor. Tem uma música chamada A Gente Somos Inútil. A música A Gente Somos Inútil. E mostrava aquele A Gente Somos Inútil, tá certo? E dançando, tinham 3 personagens. Era o Langoni, acho que o Delfim Neto, e meu Deus, era quem mais? Era o Pastore. Era o Langoni, o Pastore e o Delfim Neto. Certo? A gente somos inúteis. Era um desastre a política. Então é o seguinte, esse pessoal pensa que nós temos a memória curta. Então, esse pessoal que o Moro são incompetentes, já deram provas disso. Ao tempo que Lula diz, eu já fiz isso, e mostra o que fez, Lula não está sendo recebido na Europa como um herói brasileiro, porque as pessoas querem fazer raiva a Bolsonaro. É porque, de fato, ele é o herói. Ele pegou uma economia
que convalida e colocou aquela no sexto melhor posição. Por alguns dias, o Brasil foi a quinta maior economia do mundo. Né? Então, Claro. seu Langoni, seu Pastore, a gente somos inúteis. Não esqueçam jamais disso. Não, sem dúvida. Olha, eu vou ser muito franco. Eu tenho a convicção de que nosso campo, pelo que as pesquisas indicam, provavelmente será vitorioso em 2022. Lula está se comportando com maestria. Hoje ele é o virtual presidente do país. Ele tem a voz dele hoje tem um peso da maior importância. Onde ele vai, ele fez recentemente essa rodada de visitas ao Nordeste. Onde ele chegou, ele deu as orientações que foram seguidas. Ele orientou o povo. Ele chega no Maranhão, o Sarney pede audiência para resolver a vida de Rosana Sarney. Ele chegou aí, Roberto, em Pernambuco, ele reuniu o governador e o prefeito, a menina lá do Arrasda, que é o filho do Eduardo Campos. Ele mapeou, definiu o campo. Aqui na Bahia tinha uma confusão entre o PP e o PSD, e o PMDB, se ia voltar a ser parte da coalizão com o PT. Ele chegou e definiu, acabou com a indecisão. Ele está agindo com muita competência como operador político, como líder. Entendeu? Então, nisso nós estamos muito bem. Agora, nós não podemos subestimar que a nação está polarizada. Né? Eu não subestimo. Hoje eu li uma matéria daquele jornalista gringo, o Evaldo, Grimaldi. Onde ele dizia que nossa maior ameaça à democracia brasileira é as forças que estão por trás, que promoveram toda aquela república lá de Curitiba, que não pode ser menosprezadas. A gente tem que ter clareza que esse povo não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um trapalhão, um Forrest Gump, que caiu lá na cadeira e está se mostrando um desastrado presidente, que tanto custa para a gente em termos de orgulho, de autoestima, de humilhação. Né? Mas o Moro, ele é aquele rapaz que foi tornado pela grande imprensa um paladino. Depois de mascarado, mostrou que ele era um operador. O detalhe é o seguinte, veja bem, eu tenho acompanhado de fora, né, como você sabe, eu não sou dos quadros do PT, né, defendo a candidatura do presidente Lula, como acho que é a solução para o Brasil, né, mas eu acredito que hoje eu entendo que o maior risco à candidatura do presidente Lula é a PEC do calote, né, porque vai gerar condições para que uma atitude demagógica possa ser implementada, iludindo a fatia mais sofrida da população. Eu acredito, e mais ainda. Né? Tem as opiniões, que tem a mente desarmada, que está vulnerável a missão dessas campanhas. Não é exatamente. Agora, o Moro, para quem não lembra, é o chamado juiz ladrão. Juiz ladrão. O deputado Glauber disse isso alto e bom som, e ninguém teve condições de levá-lo sequer ao Conselho de Ética. Juiz ladrão, ele disse alto e bom som. Vossa Excelência é um juiz ladrão. E isso está reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Moro, com aquela voz de marreco, eu acho que ele não dá um caldo com Lula. Ora, se ele não teve condições, Romeu, de discutir com Lula enquanto ele era juiz e Lula era réu, imagina agora. Você lembra da interrogatório de Moro? Moro era juiz do processo, e Lula é réu.
E Lula terminou, eu me lembro dele, perguntou, doutor Moro, eu vou sair daqui e vou almoçar com meus netos. Eu posso dizer a eles que vou ser julgado por um juiz sério? E Moro engoliu seco e disse, pode. Eu nunca vi um juiz responder a pergunta de réu. Imagine Lula num debate, vai dizimar, vão ter que discutir facada para todo mundo, para ninguém discutir com Lula. Né? Enfim, agora, o medo que eu tenho é a tal dessa bolsa de eleição. Aí sim é um perigo sério. Sim, você tem toda a razão. Esse populismo fiscal, ele é realmente uma ameaça séria, porque da outra vez as pessoas receberam 6 ou 7 parcelas de R$ 600 e provocou uma mudança muito forte nos índices de popularidade dele, circunstancialmente, mas provocou, entendeu? E agora as pessoas que ganhavam Bolsa Família de R$ 190, 210, vão passar a ganhar 400, né? Mas eu não acho que isso seja bastante. Não acho que isso vai... É preocupante? É, sim, mas não acho que isso vai influenciar, vai ser determinante, entendeu? Nesse sentido, eu até digo, acontecerá a semelhança do que aconteceu com Trump, que, quebrando a tradição de reeleição no segundo mandato, não conseguiu se reeleger lá nos Estados Unidos, porque foi derrotado pelo desemprego, pela pandemia, pela recessão. E aqui, apesar dele, que ele não consegue nem sequer operacionalizar supondo que ele consiga aprovar e criar um espaço orçamentário para financiar esse programa, ele não está uma desordem aqui na Bahia, não sei como é que está em Pernambuco, mas hoje foi um caos. As agências que abriram para começar o recadastramento, que ele desorganizou tudo. Tudo. Então, eu não acredito. Eu não consigo acreditar na possibilidade dele conseguir orquestrar uma maquiavélica operação de populismo que engane a população. Nós estamos chegando ao final do programa. Evidentemente que conversar com o temporal é uma coisa muito boa. Todos os temporais são muito bons, todos eles. Os que eu conheço, alguns. E eu não vi ainda um temporal que nem fosse em primeira categoria. Né? Mas a nossa... Você não vai achar. Não tem, todo temporal é de primeira linha. Né? Então, veja bem, nós estamos chegando nesse final, e também concordamos, Romeu, de que a solução ela cai para o lado político. Então, a gente vai está chegando ao fim, mas não vai acabar agora, não. Porque eu quero primeiro fazer uma observação. Eu li em algum canto, naturalmente, isso foi uma provocação que eu achei espetacular, dizendo que Lula vai se eleger no próximo ano, mas que ele só entraria no Palácio do Planalto depois que a rampa fosse lavada. E aí eu me lembrei que na Bahia tinha a tradição da lavagem lava lá do Bonfim. Rapaz, foi na hora, mas rapaz, isso é coisa de baiano. Aqui na Bahia. Wagner vai levar, já tem 30 mães de santo para levar para benzer. Eu vou ver se peço uma autorização especial às mães de santo para me incluir no rol, que eu também queria lavar um pouquinho lá, eu levo uma vassourinha, tal, um pernambucano para varrer um pouquinho lá, porque vai ser uma festa muito grande. Agora, eu queria fazer também uma pergunta, uma pergunta que não chega muito... O Lula é um gênio da articulação, né? Um gênio da articulação política, da oratória, enfim. E, em alguns cantos, se começou a falar do eventual vice na chapa de Lula. Né? Então, Lula, quando foi presidente da República, na vez que ele foi vitorioso, ele discutiu com o José de Alencar
na vice. José de Alencar, um grande empresário, né, e aquilo foi uma das formas que ele transmitiu para a sociedade que, a despeito dele ter uma formação de esquerda, o governo dele seria um governo para todos, como de fato o Lula sempre fez, né? Um governo para todos, não é um governo capenga como esse desse presidente Bolsonaro, né? Que governa somente para 3 ou 4. Né? E aí se fala entre os candidatos a vice, entre os possíveis candidatos a vice, que Lula não admitiu, mas se fala no Alckmin, que naturalmente é um cara que foi governador de São Paulo por 2 ocasiões, um homem que representa os interesses também de segmentos importantes do mundo empresarial. Eu queria saber a tua opinião pessoal, se essa combinação de Lula com uma voz que é ouvida na Faria Lima, na Avenida Paulista, se é importante do ponto de vista eleitoral. Eu queria saber a tua opinião. E eu sei que é uma opinião. A minha opinião é a seguinte: o Lula está conduzindo com maestria a campanha, que já começou. Ele, nesse quesito da escolha do vice, quando tentaram jogar essa casca de banana para ele, do Alckmin, ele disse: não, eu tenho todo respeito por Alckmin, mas não estou em busca de um vice, não estou ainda, não abri a temporada de audiência para candidatos a vice. Mas ele, de fato, está operando eu acho, estou dizendo subjetivamente a minha opinião, Josué de Castro, o filho de José de Alencar, com quem ele tinha uma amizade grande e criou uma parceria que foi muito bem sucedida, porque era um grande industrial e um homem que, como eles tinham alguma afinidade, ambos não tinham curso superior, ambos eram gênios, ambos eram homens de grande estatura e que se respeitavam e que se complementavam. O José de Alencar, se lembra, ele operava com grande desenvoltura, independência, ele falava de juros, ele opinava e se fazia ouvido, Lula o respeitava, entendeu? Então, me parece que o Lula incentivou ao filho, que é o herdeiro dele na administração da Coteminas, Josué de Castro, porque, repare, o Josué se elegeu presidente da Fiesp, lá em São Paulo, há 6 ou 8 meses atrás, conseguindo acabar com 14 anos de hegemonia do SCAF. Então, hoje, tecnicamente, ele, como presidente da Fiesp, é a voz da indústria, combalida da indústria nacional paulista, que está, mas é o que nós temos. Ele é o representante. E ele me parece ser a reedição de uma dobradinha que foi muito vitoriosa. Eu vejo, posso até estar fazendo suposições, mas eu vejo como José de Alencar é o meu candidato para vice de Lula. Perfeito, perfeito. Eu fico assim muito feliz Josué em ter... de Alencar. Né? Certo, perfeito. Eu fico assim de Alencar, né? Eu fico assim muito feliz em ter participado dado seguimento, sequência esse nosso simpósio, com a presença de Romeu Temporal. Romeu Temporal, como eu falei, não é uma pessoa qualquer. Romeu Temporal, ele tem o conhecimento, tem as conexões, tem os relacionamentos que torna a sua opinião muito importante, uma opinião que é ouvida por muitos em muitos segmentos. Então, Romeu, eu acredito que esse nosso seminário ele ficou mais robusto com essa sua presença aqui. E agora eu falo com você que está em casa ainda ou nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla, uma tecla digital, você clica nela, inscreva-se, você clica nela, se inscreve no canal até agora e não paga nada, e nós mandamos uma mensagem clara para o mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência e da tecnologia, nós conseguimos construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E agora nós vamos ouvir as despedidas de Romeu Temporal, que, com muita generosidade, dedicou um tempo, eu sei que é um tempo precioso, um tempo de lazer e tal, para estar conosco. Romeu, muito obrigado, Romeu, e aí a palavra é toda tua
para as tuas despedidas. Um abraço para você, beijo a todo mundo. E a palavra Romeu Temporal. Alexandre, eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar aqui. Eu sou um fã do seu trabalho. Eu gosto muito, eu sei a vitalidade do meu Pernambuco, né? No seu trabalho, a seriedade e a competência com que você está conduzindo. Eu gostaria de ter trazido mais contribuições, mas eu estou aqui à disposição, sempre estarei, entendeu? E minha última palavra é essa: eu não vejo espaço para pessimismo. Agora, quem quiser ser pessimista, que seja lá longe, entendeu? Porque se enganou, porque se equivocou, tomou a decisão errada, é difícil reverter, mudar é uma coisa muito difícil de fazer, mas o rio segue seu rumo, a história segue seu rumo, e eu vejo com otimismo os caminhos se abrindo para a nação brasileira. Desejo a todos uma ótima noite e me despeço aqui agradecendo a você o convite. Foi uma honra para mim. Muito obrigado.